Olá, começa agora o Giro Fortaleza dessa sexta-feira, dia 12 de junho. Os bairros José Walter e Vila Velha recebem durante este mês os atendimentos gratuitos do Vetmóvel. O equipamento da Prefeitura de Fortaleza oferece consultas veterinárias, vacinação antirrábica, exames e castrações para cães e gatos. Entre coleiras, caixas de transporte e muita expectativa dos tutores, o Vetmóvel tem levado atendimento veterinário gratuito para mais perto da população. No José Walter, cães e gatos passam por consultas clínicas, vacinação antirrábica e a avaliação veterinária para diversos procedimentos. Eu achei que ele tivesse com alguma doença mais grave, mas é só tipo uma alergiazinha, porque de vez em quando ele dá uma passeadinha, mas fora isso, graças a Deus, está tudo bem. E também a vacina, que já estava com 1 ano, né, que ele tinha tomado, então já estava na época de tomar novamente. Os serviços com animais particular, eles são um pouco, assim, não são tão acessíveis, né, porque um pouquinho mais caro, né? Então a gente tendo assim de graça é bom, porque a gente aprende a amar, né? Os nossos animais, eles fazem parte da nossa família, então a gente quer que eles estejam bem. Além dos atendimentos clínicos, o equipamento também disponibiliza exames específicos, realizados mediante avaliação dos profissionais. Entre eles estão testes para vírus de imunodeficiência felina, vírus da leucemia felina, leishmaniose e sinomose. A gente está oferecendo agora alguns testes, tanto para gato como para cães, para a gente poder ter o diagnóstico mais rápido, ter o tratamento mais efetivo, para a gente conseguir atender melhor esses pacientes, para a gente já ter esse diagnóstico bem fechadinho, já sair daqui sabendo, principalmente cães, que a gente estava na época da quadra chuvosa, então a gente tinha muito quadro de sinomose e de parvovirose. São doenças que a gente consegue prevenir apenas com a vacinação, que é a vacina viral, que muita gente ainda nem conhece. Mas aí a gente está conseguindo fazer esse atendimento de diagnóstico, já para sair com o diagnóstico daqui com a gente, com o tratamento todo bonitinho. Agora a gente faz essa questão dos testes rápidos, principalmente para pacientes que já apresentam toda essa questão da sintomatologia, já para conseguir fazer esse tratamento o mais rápido possível para conseguir ter esse resultado positivo no final. O atendimento ocorre de terça-feira a sábado, das 7 da manhã às 4 da tarde. Todos os dias são distribuídas 40 fichas para consultas clínicas e vacinação antirrábica, sendo 20 no período da manhã e 20 à tarde. Os tutores precisam apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. As castrações também fazem parte das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Proteção Animal. O procedimento é realizado mediante agendamento prévio pela Central 156 ou pelos canais de atendimento da pasta. O Vetmóvel está no Prefeito José Walter, Conjunto Prefeito José Walter e na Vila Velha. Lá nós temos a consulta médico veterinário e, se for necessário, o pedido do médico veterinário, nós temos os exames. Temos o FIV e FeV para os felinos, nós temos sinomose, erliquiose, parvovirose e o DPP para leishmaniose visceral de cães e gatos. Além das consultas, nós temos a castração. A castração, você tem que fazer o agendamento através do 156, opção 6, né? E aí você vai sair com o seu horário e dia para marcação. Tem que levar a documentação do responsável legal pelo animal. O transporte dos felinos, ele tem que ter a caixa de condução do felino para não ter erro na questão da condução e também do manejo do animal. Até o dia 20 de junho, os atendimentos seguem em 2 pontos da cidade. No José Walter, o Vetmóvel funciona na Praça Padre Cícero, ao lado da Torre de Segurança da Guarda Municipal. Nós temos uma programação para o próximo, que seria o bairro da Messejana e Conjunto Ceará. E eu vou aproveitar esse momento para convocar a todos para a Parada PET, que acontece no dia 13, agora, em Messejana. Nós vamos estar lá com vários serviços, encoleiramento, vermifugação, né? Também consultas e também orientações. Dentro da programação das atividades do Junho Verde, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente realizou mais uma edição do projeto Sema no Parque. A programação recebeu cerca de 500 crianças de escolas públicas, tanto de Fortaleza como da região metropolitana. A repórter Gilda Barroso esteve por lá e mostra os detalhes.
inteiro de atividades aqui dentro do Horto Municipal, que fica dentro do Parque Zoobotânico de Fortaleza. Tudo para marcar a celebração do Dia do Meio Ambiente dentro da programação do Junho Verde. Aqui teve a oficina de pintura e aqui do nosso lado a gente está vendo aqui as crianças muitas vezes conhecendo coisas que são descartadas em casa, que aqui se transformaram em brinquedos, e especialmente aqui no brincar. Aqui elas não só têm a oportunidade de interagir com outras crianças, como também de identificar coisas que às vezes são descartadas em casa e que aqui viram brinquedos. Mônica, fala pra gente aqui dessa variedade de brinquedos, tudo feito com material reciclado. Pronto. Os materiais reciclados a gente utiliza para trabalhar a forma mais lúdica, né? Informando e educando também que o reciclado ele pode se transformar em outras coisas. Assim como a garrafinha que a gente usa 2 minutos ali para beber o líquido, depois ela pode se transformar em um apoio para um pula-corda, em um vai e vem. Então tudo isso a gente consegue fazer e mostrar às crianças e melhorar o mundo também. Isso desperta as crianças na hora que elas vão voltar para casa já com esse conhecimento e já podem fazer a separação daquele resíduo, né? Isso mesmo. Além da separação dos resíduos, eles começam a ver com carinho a questão mesmo da separação do resíduo, do que é lixo e também da consciência com o meio ambiente. Pois é, ele aqui, diversão é o que não falta. Diversão e educação sobre o meio ambiente. E não é só isso, porque agora a gente vai ver também o viveiro, onde estão as mudinhas das plantas que são cultivadas aqui no Horto Municipal. Pronto, o viveiro, gente, é bem aqui. Aqui tem mais de 100 espécies de plantas, desde pequenininha. Mas aqui hoje não está liberado para a visita. Mas quem veio aqui no Horto Municipal nesse dia pôde receber uma semente para levar e cultivar em casa. Quem fala sobre isso para a gente é o Sérgio. Sérgio, explica para a gente como é que é esse processo aí. Pronto, aqui a gente, né, recebe as crianças, elas vão ter contato, né, de como surge uma plantinha, né? A gente dá o cubinho, elas colocam, né, o adubo e colocam a sementinha e a gente orienta de como elas vão cuidar dessa plantinha, né? Elas vão necessitar de água e de sol. E quais são as espécies? Aí no momento a gente disponibiliza aqui de coentro, né, salsa, alpiste, que é uma coisa simbólica para elas terem esse primeiro contato, né, com o meio ambiente. Elas gostam? Muito. Pois é, uma oportunidade delas saberem que as árvores que elas conhecem grandes, um dia também foram sementes, foram bebês. E agora a gente vai para outra etapa aqui desse dia de atividades, que é muito esperado por quem vem por aqui, que é a Ecocaminhada. E a gente chegou aqui na entrada da trilha da Ecocaminhada. E quem vai acompanhar a gente nessa trilha é o Lucas e o Eduardo, que é o representante da Selma, que está aqui coordenando tudo aqui dessas atividades. A gente vai entrar aqui nessa trilha e uma coisa que a gente percebe de imediato é uma mudança na temperatura. É isso mesmo, Lucas? Isso aí. Fica aqui, tem um ambiente muito diferente dali de fora. Aqui, quando você entra, você sente um ar puro e é bem mais geladinho do que lá fora, sem ser da trilha. Lucas, e quando as crianças, elas entram aqui com você, elas também têm essa percepção? Sim, ainda pergunta, tio, por que esse ambiente é muito bom? É porque você vê, do lado e do outro, a gente tem muita árvore nativa plantada dentro da nossa caminhada. Por isso que é bem gelado e bem aconchegante, quando você olha para cima. E eles também perguntam, tio, a gente pode fazer piquenique nessa área muito boa? Pode, mas tem que estar responsável com os pais. Lucas, e quais são as espécies que quem visita aqui esse espaço pode conhecer aqui com você? Aqui a gente tem várias espécies nativas, principalmente o oiticica, a gente tem o oiti,
a gente tem muito pau-pombo, aroeira, tudo que são da nossa fauna, né? Tem um algodão, que são nosso também, o jatobá, tem muitas variedades de plantas que eles podem conhecer. E também tem as nossas palmeiras também nativas, principalmente a carnaúba. É um lugar bom para sentir, para estar, para conhecer. Exatamente, aqui é muito bom, é muito bom. Quando você entra, você já sente a energia totalmente diferente, né, da cidade. Tudo com paisagens muito bonitas, floresta bem aconchegante. Por isso que é muito bom aqui. E bem cuidada. Exatamente. E a gente vai conversar agora aqui com o Eduardo Oliveira, ele que é gerente da Célula de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e que vai falar de outras atividades que estão previstas para esse mês de junho. É isso mesmo? Isso aqui é só o começo? Exatamente. Durante todo o mês a gente vai estar realizando atividades espalhadas por toda a cidade, né? A gente já começou no dia 3, ali na Praia de Iracema, fazendo limpeza de praia. A gente está com um projeto que é o Parada Verde, né? Todas as sextas-feiras do mês, terça-feiras do mês, a gente está fazendo distribuição de mudas nos terminais, 300 mudas em alusão aos 300 anos da cidade, né? A gente está participando dessa comemoração também, né? Que vai rolar o ano inteiro. Aí hoje a gente está aqui no Horto fazendo esse circuito, né, de atividades, né? Para conhecer, ter essa sensação de pertencimento desse local que acabou de ser revitalizado, né? Ser reinaugurado. Aí a gente também vai ter navegando ecossistemas ali na Barra do Ceará, que a gente vai fazer um passeio de barco para falar sobre a importância do rio, a importância do mangue para a nossa cidade. No domingo, agora dia 14, vai ter o Rotas Raízes, que a gente vai fazer uma atividade ali no centro, no Parque das Crianças, né? Passeio público, aliás, no Parque das Crianças, que a gente vai falar sobre as nossas árvores tombadas, né? Por que é tão importante, né? Essas árvores serem imunes ao corte, explicar para as crianças, né? O que são árvores nativas, o que são árvores exóticas. E aí o mês inteiro a gente vai fazer essas atividades. Como as pessoas podem ter acesso a essa programação para chegar lá e participar? Pronto, toda essa programação está sendo divulgada antes, né, no nosso Instagram, que é fortaleza.sustentável. No Instagram você pode seguir, que lá vai ter todas as informações das atividades que vão acontecer durante o mês. Para a gente encerrar, como é que as pessoas podem vir ter esse momento de convivência com a natureza aqui no Horto Municipal, no Parque Zoobotânico? Explica pra gente aí como é que ela faz para chegar aqui, dias e horários. O Horto Botânico fica aberto de quinta a domingo, né? Segunda, terça é manutenção, das 9 às 11 e da 1 às 16, que é às 4, né? Aí fica aberto, você pode chegar. A parte do zoo tem alguns cuidados, caso dos animais, né? Não pode ter alimentação, não pode ter muito barulho, mas aqui no Horto você pode fazer piquenique, pode se alimentar, contanto que cuide direitinho do local, né? Que preserve muito bem o local. Pois é isso, o recado está dado. E aí todo mundo da cidade de Fortaleza aqui, quem está por aqui, pode vir e aproveitar esse momento, aproveitar e refrescar os dias de calor nesse ambiente maravilhoso e ter um aprendizado sobre uma boa convivência com o meio ambiente. Gilda Barroso para o Giro Fortaleza. Valeu, Gilda! Motoristas e aplicativos de aqui de Fortaleza com veículos de placa final 4 precisam ficar atentos. Durante todo o mês de junho, a Etufor realiza a vistoria anual obrigatória desses automóveis. O procedimento pode ser feito presencialmente ou pela internet. O Fernando Benevides tem as informações. Motociclistas que trabalham por aplicativos e possuem veículos com placa final 4 devem realizar a vistoria obrigatória até o fim deste mês para manter a regularização junto à Etufor. O serviço pode ser feito de forma presencial, mediante agendamento prévio e pagamento da taxa de R$ 135 ou pela modalidade de autovistoria digital. Nesse caso, o motorista acessa a plataforma Clique Vistoria, envia fotos e vídeos do veículo e recebe o selo virtual por e-mail após a aprovação. Durante a inspeção são avaliados itens como pneus, sistema elétrico, carroceria, condições gerais do veículo e equipamentos de segurança. A Etufor também verifica a identificação obrigatória dos carros que operam por aplicativos e o limite máximo de 10 anos de fabricação do automóvel. Segundo o balanço mais recente, mais de 4.300 veículos já passaram pelo processo nos primeiros 5 meses deste ano.
A vistoria tem validade de 12 meses e o descumprimento do calendário pode resultar em multa e até apreensão do veículo durante fiscalizações de rotina. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. Valeu, Fernando. A Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Educação, está ampliando os pátios naturalizados dentro dos centros de educação infantil. A ideia é fortalecer espaços que estimulam a convivência e o brincar ao ar livre. O primeiro pátio naturalizado entregue na atual gestão fica em um centro de educação infantil no bairro Itaperi. Desde o dia 28 de maio passado, a rotina aqui no Centro de Educação Infantil Maria de Carvalho Martins, no Itaperi, é assim. Chegou a hora da atividade ao ar livre, as crianças já fazem fila para aproveitar o novo espaço implantado pela Prefeitura. Tem a cozinha da floresta logo na entrada, mas é aqui no laguinho que as crianças fazem a festa. Se refrescam nos dias de calor, se divertindo. Não à toa, esse é o espaço preferido dos pequenos, que também aproveitam o espaço na horta, onde eles podem conhecer e cuidar das plantinhas, e também o espaço dos bichinhos, que são uma atração à parte. Tem galinha, tem porquinho da Índia e tem também uma jabuti, a Nina, que já conquistou o coração dos pequenos. Passa todo mundo, não pode só na cabecinha dela, não pode, mas aqui pode. Pega, Maria. É. Ui! É o alface, o que é que ela come? Ela come alface, o que mais? Desde maio as crianças são muito felizes aqui nesse espaço, né? Podem ter esse contato com as árvores, com os bichos, né? Que mais um pouquinho para frente vocês vão conhecer. E assim eles mostram toda a criatividade deles, seu potencial. E, enfim, aqui a gente está muito feliz. Por aqui, até a árvore ganhou um nome. Este é o primeiro pátio naturalizado dentro de uma creche municipal entregue pela atual gestão. E outros 5 já estão prontos e devem ser entregues ainda neste mês de junho. Esses espaços são como grandes quintais, onde sobram oportunidades de diversão. Uma oportunidade de desenvolver afetos, desenvolver a convivência e também o sentimento de preservação da natureza. Ao todo, já são 54 pátios naturalizados como este nas creches municipais de Fortaleza. E a ideia é que sejam 100 até o final deste ano. Esse espaço ele é de extrema importância para o desenvolvimento das crianças, né? A gente tem aqui crianças protagonistas, a gente tem aqui materiais que não são prontos, que não têm sua função pronta. Então, eles inventam, eles criam, né? Eles criaram, inclusive, o espaço, porque todos os pátios naturalizados que são implantados na rede, né, esse é o primeiro dessa gestão, eles são pensados com as crianças e com as famílias, né? E essa gestão ela resolveu ampliar, então nós estamos entregando 100 pátios agora, né? Nós vamos entregar mais 47, até o final do ano a gente vai totalizar 100 pátios naturalizados entregues para a nossa comunidade escolar. Para a coordenadora deste Centro de Educação Infantil, os resultados dessa interação ao ar livre já são percebidos, principalmente entre as crianças com transtorno do espectro autista. A criança ela precisa de espaço, ela precisa estar em contato com os bichos, elas gostam de sentir o vento no rosto, elas são pesquisadoras, né? Então, com esse espaço, até as vivências, né? O planejamento das professoras estão muito ricos, porque eles aprendem sobre botânica, eles aprendem sobre o clima, eles aprendem sobre as cores da natureza, os cheiros, os aromas e até as miudezas mesmo do pátio, né? As crianças autistas, elas têm um espaço muito especial nessa fala, porque para eles estar nesse lugar aberto, ao ar livre, onde diminui os ruídos, né, porque eles têm essa sensibilidade sonora, para mim, as crianças autistas tiveram um ganho muito grande, né? Você já vê elas sorrindo, a gente vê elas correndo, explorando de verdade esse espaço. É brincando que eles aprendem naturalmente sobre empatia e desenvolvem suas habilidades.
E quando a gente fala que o exemplo ensina, olha só o que aconteceu durante a nossa visita. Os pequenos nos ensinando. Na busca do equilíbrio, sempre é bom poder contar com uma mãozinha. O Giro faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. Giro Fortaleza de volta para falar de moda agora. Hoje, no quadro De Olho na Moda, você vai saber mais sobre a tendência de usar roupas com franjas. E quem conta pra gente, claro, é a Dani Caos. Olá pessoal, as franjas estão tão em alta em 2026 que se tornaram as verdadeiras protagonistas dos looks. A tendência promete dar movimento e personalidade ao visual, adaptando-se a produções casuais e sofisticadas. A tendência é uma saudação às décadas passadas, trazendo à tona estilos que antes foram populares, com as franjas nos anos 20, com as melindrosas, e nos anos 70, com o boho chic. A combinação de nostalgia e inovação fascina tanto estilistas quanto celebridades e fashionistas. Presentes em diferentes coleções, elas trouxeram fluidez, ritmo e leveza às passarelas. Longe de ser apenas um detalhe decorativo, os movimentos das franjas refletem a busca contemporânea por expressividade e liberdade no vestir. As grifes apostaram em versões variadas das franjas longas e metálicas, que acompanharam o compasso dos passos das modelos. As versões em tecido ou couro, aplicada em saias, vestidos, jaquetas e bolsas, trazendo uma nova leitura mais sofisticada, versátil e conectada com o desejo de leveza. Entre o boho e o festivo, nas passarelas, o visual com as franjas apareceu tanto em propostas diurnas e despretensiosas, ideais para o dia a dia, quanto em composições brilhantes e exuberantes, perfeitas para a noite. Essa dualidade reflete força da tendência que transitam entre o casual e o refinado com naturalidade. Algumas maisons exploraram o lado mais artesanal das franjas, destacando o trabalho manual e o toque orgânico dos fios soltos. Outras apostaram em efeitos cintilantes e tecidos tecnológicos, que criam um movimento hipnótico sobre a luz. O resultado é uma celebração da textura e do dinamismo, com peças que parecem ganhar vida a cada passo. Mais do que um resgate estético, o retorno das franjas traduz o espírito otimista da temporada. E em meio a tempos de incerteza, o balanço das franjas traz sensação de leveza e liberdade. Um convite para se divertir com a moda novamente. Dos desfiles às ruas, as marcas exploraram a tendência. Apresentaram interpretações que transitam entre o sofisticado e o descontraído. Umas investiram em franjas de couro natural, em um diálogo direto com o espírito boêmio, outras apostaram em versões metalizadas e estruturadas, associando o movimento à força e ao brilho. Também apareceram com um toque romântico em versões de franjas delicadas, aplicadas sobre vestidos fluidos e transparentes, evocando feminilidade e leveza. Outras, por sua vez, reforçaram o lado glam rock da tendência, com franjas longas em jaquetas e vestidos, que lembraram a cena parisiense dos anos 80. Essa multiplicidade de leituras mostra que a franja é uma linguagem de estilo adaptável e repleta de personalidade. Nas ruas, o movimento já começa a aparecer. Em produções urbanas, influenciadoras e editoras de moda
incorporaram saias de franjas combinadas com camisetas básicas ou bolsas com aplicações sutis, demonstrando como a tendência pode migrar facilmente do desfile para o cotidiano. O segredo está no equilíbrio e usar o movimento a favor da leveza e da expressão pessoal. Uma tendência com ritmo próprio. As franjas se consolidam como uma das principais apostas da temporada, aparecendo em estilos que vão do boho ao festivo, com espaço garantido tanto nas ruas quanto nos tapetes vermelhos. O toque de movimento, antes reservado a momentos de festa, agora se adapta ao cotidiano, provando que a moda pode ser alegre sem deixar de ser elegante. Com tantas versões sutis, ousadas, minimalistas ou exuberantes, a tendência promete conquistar nos próximos meses e reforçar o desejo de autenticidade e movimento. Dica de ouro: como usar franjas no dia a dia. Jaquetas e coletes. Para um visual descolado, aposte em jaquetas de couro ou suede com franjas, que dão aquele mood western, urbano perfeito para composições impactantes. Vestidos, saias e kimonos. Modelos com franjas na barra garantem movimento e um toque de ousadia ao look, seja em versões minimalistas ou cheias de brilho. T-shirts. Para um ar mais cool, descomplicado, t-shirts com detalhes de franja são perfeitas para criar um visual despretensioso, mas cheio de personalidade. Bolsas e botas. Se quiser aderir à trend sem exageros, acessórios com franjas são uma aposta certeira. As botas western e as bolsas de camurça trazem a vibe boho na medida certa. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! E no Papo Saúde de hoje vamos falar sobre a leptospirose. Hoje vamos falar sobre um tema importante para a saúde pública, a leptospirose. A Prefeitura de Fortaleza tem reforçado o alerta à população sobre a prevenção dessa doença, que pode ser grave, mas tem cura quando diagnosticada e tratada rapidamente. Para esclarecer dúvidas sobre as formas de transmissão, sintomas e medidas de prevenção, nós vamos conversar sobre esse assunto e entender como cada pessoa pode contribuir para reduzir os riscos de contaminação. Por isso, eu recebo aqui no estúdio o Eduardo Amêndola, que é assessor técnico da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos da Prefeitura de Fortaleza. Um prazer recebê-lo aqui. Vamos começar explicando o que é a leptospirose. Sim, é uma doença bacteriana, né? Transmitida principalmente pela urina dos roedores, e ela tem uma resistência muito grande na água. Então, por isso a preocupação da questão, principalmente do período chuvoso, onde tem o alagamento. Então, ela sobrevive, essa bactéria, a Leptospira interrogas, sobrevive muito tempo na água. Então, a gente tem que ter um máximo cuidado com essa transmissão. Nós não temos vacinas, então há uma grande preocupação. Uma vez a gente teve contato com alguma água que a gente não saiba a origem, que não saiba que água é essa, o que é que a gente pode fazer? Lavar o pé? Sim, principalmente. Vamos visualizar a questão do período chuvoso, onde em alguns pontos da cidade ocorre o alagamento e a exposição das pessoas a essas águas. Então é importante que tenhamos o máximo de cuidado de evitar, se possível, né, você ficar de um período bem longo em contato direto com essa água. Alimentos e outros alimentos, sejam verduras ou qualquer outro que você venha a consumir, tem que passar por um processo de higienização ou descarte. E quais são os principais sintomas nos seres humanos que essa doença apresenta? A literatura relata que são sintomas muito semelhantes a outras doenças, com exceção talvez da dor na panturrilha e a pessoa ficar ictérica. Então, a medida mais apropriada é o quê? A pessoa sentiu esses sintomas, procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa. E importante também,
relatar que teve um contato prolongado com águas em função, caso seja no período chuvoso. É uma doença transmitida pela urina de roedores, isso, né? isso. Os mais comuns são os ratos. Isso. Mas o que é que a prefeitura tem feito para evitar a proliferação desses roedores aqui na nossa cidade? Sim, a estratégia adotada pela prefeitura é uma estratificação de áreas de risco. Então, foi feita uma análise em cima de uma série histórica de 5 anos, de 2020 a 25, né, em que buscou identificar o local, né, de casos de leptospirose que evoluíram para a cura ou, infelizmente, para o óbito. E estabelecer ali um trabalho de desratização, que é a utilização do controle com a utilização de raticidas. E aí esse é o trabalho da prefeitura, mas a população ela também pode contribuir como? Ela deve contribuir, em boa medida o faz, mas evitando. E aí a gente vem, nós temos a derratização, que é a utilização do raticida, e a antirratização, que é o manejo ambiental. É que a população descarte seu lixo em sacos fechados e em períodos que ocorram a coleta de lixo, né? Evitar de dispensar lixos ou qualquer outro tipo de alimento fora das latas que já existem, né? Latas de lixo que existem na prefeitura em determinados locais. Assim a gente evita a proliferação de roedores. A questão do lixo bem acondicionado, botado só no local, é porque o lixo ele vai atrair aquele roedor? Exatamente. Então, a nossa ação de derratização, ou seja, a utilização do raticida para o controle, ele fica, vamos dizer assim, ameaçado quando existe também uma oferta de alimentos. Então, você concorre, né, o alimento e o raticida. Então, a gente tem que evitar essa oferta de alimentos. Hoje, aqui em Fortaleza, esse trabalho de desratização está acontecendo especificamente de que áreas da cidade? Tem como a gente mapear, falar alguma coisa? Sim, o que ocorre é que a ação de derratização, a ação da prefeitura no controle de roedores, ela não é uma ação simplesmente num dado momento do ano. É um programa e, como tal, ele ocorre ao longo do ano. Então, todas as regionais, todos os seus bairros e todos os seus quarteirões que são identificados com essas características de casos de óbito ou de evolução à cura, são realizados esse trabalho. Então, ocorre no município ao longo todo. do ano todo, entendi. Isso. E a população pode solicitar esse serviço através de um 56, ligando, falando no meu bairro, na minha rua? Isso Sim, é importante que a gente também visualize esses outros pontos, áreas de risco, áreas de saneamento ou qualquer outro território do município que careça desse controle efetivo com o uso de raticida. Eduardo, que balanço você pode trazer para a gente de casos de leptospirose aqui em Fortaleza? Infelizmente, a leptospirose tem uma característica própria, que é o quê? É um número reduzido de casos, porém a letalidade ela é muito alta. Então, assim, há uma grande preocupação, porque os números que ainda, se comparados a outras doenças, possam parecer pequenos, mas eles têm uma letalidade muito alta. Então, nós podemos, esse ano, até o mês de maio, nós temos 11 casos total, cujo 3 casos evoluíram e foram a óbitos. Então, assim, nós temos uma letalidade de 27%, isso é uma letalidade extremamente alta, né? Assim como os anos anteriores. Nós, no ano de 2025, nós tivemos 40 casos com 4 óbitos. Então, perceba a letalidade que é. Então, a grande preocupação por parte da prefeitura que essas ações, estratificação, participação da população na questão da oferta do lixo ou jogarem lixo em terrenos baldios, essa preocupação ela deve ser de todos, né, para que a gente possa evitar esses números. Eu acredito também, sou leiga no assunto, não sou médica, mas que essa questão da letalidade tem muito a ver também com quando eu procuro ajuda, né? Exato. Se eu deixei a doença agir mais tempo no meu organismo, porque acho que procurando nos primeiros sintomas, a chance de cura é muito maior, né? Exato, exato. Então, assim, é importante que você fala, porque a busca e os detalhes do que você, vamos dizer assim, participou em termos de dia a dia, é importante no posto de saúde. Você tem que ir, assim que você tem os primeiros sintomas, você deve procurar um posto de saúde e relatar tudo o que você vivenciou. Presença, contato com água, porque a transmissão ela se dá através de mucosa ou a lesão no corpo, que possam, vamos dizer assim, essa água contaminada penetrar. Mas se você fica num período muito prolongado na água, há também essa contaminação. Então, isso tudo deve ser relatado em tempo oportuno, para que
como você falou, evite-se esse prolongamento e esse agravamento do quadro, porque nem sempre o quadro que a pessoa apresenta naquele momento são tão emblemáticos, são tão simbólicos que possam, de certa forma, já ser identificado como leptospirose. Daí a importância de passar rapidamente por uma avaliação médica, né? Exatamente. E os postos de saúde Exatamente. todos recebem esses casos para Exatamente. orientar. Para a gente finalizar, qual a mensagem principal de alerta que a Prefeitura de Fortaleza deixa aí? Mas antes de finalizar, a gente falou muito de ratos, né, de roedores, Sim. mas tem algum outro roedor que transmite a leptospirose? Normalmente são esses ratos, são as ratazanas principalmente, né, que estão presentes em todos os lugares. Então, o que nós temos que fazer é justamente o controle e evitar a exposição ao máximo, né, por essas vias que eu falei de transmissão. Entendi. E uma vez contato com a água, lavar com água e sabão, já Isso, ajuda na prevenção, É, né? água sanitária, né? Evitar você limpar, lavar todos os alimentos que possivelmente possam, de certa forma, terem sido contaminados, se não descartá-los. Entendi. Então, para a gente encerrar, qual é a mensagem, Eduardo, de alerta aí da Prefeitura de Fortaleza? É importante para todos nós, né? Todos os fortalezenses, vamos dizer assim, essa preocupação, né, com o dia a dia, porque é uma doença grave, extremamente grave, que leva muita gente a óbito. Tá ótimo, então, Eduardo. Muito obrigada pela Nada. participação aqui no Papo Saúde, viu? Obrigado. Tá aí, a leptospirose é uma doença séria, mas tem cura. A conscientização da população sobre formas de transmissão, sintomas e medidas de prevenção são essenciais para diminuir os casos e proteger a saúde pública. Manter ambientes limpos, evitar contato com a água contaminada e procurar atendimento médico ao surgirem os primeiros sintomas são atitudes que podem fazer a diferença. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente e abençoado final de semana. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.